Boa noite, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando esta live ao vivo pelo YouTube, no canal da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul e também pelo Facebook. Compartilhe com seus amigos a live Diálogo sobre Educação, Filosofia e Saúde Mental. Participe junto, faça perguntas ou simplesmente curta a nossa página. Eu sou Flávia Vergani, professora municipal e universitária, e neste momento secretária da Educação do município de Caxias do Sul. Estarei coordenando os diálogos, é a primeira vez, na verdade, os nossos convidados também estão neste projeto, participando de uma live e que tem uma ideia de dialogar e produzir conhecimento. Quero apresentar os convidados desta live. Em primeiro lugar, dizer que todos são professores. Professor doutor Jaime Paviani, ele possui graduação em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Caxias do Sul, mestrado em Linguística e Letras pela PUC Rio Grande do Sul, doutorado em Linguística e Letras pela PUC Rio Grande do Sul, atualmente doutor adjunto 3 da Universidade de Caxias do Sul, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em metafísica, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, filosofia, dialética, Platão e conhecimento. Boa noite, professor Jaime, que bom. Boa noite. Também temos como nosso convidado professor de pós-graduação e médico psiquiatra, João Marcos Fruete. Vou chamar de Fruete, carinhosamente, que eu chamo ele sempre de Fruete. Ele, além de médico psiquiatra, ele trabalha como auditor da psiquiatria na Unimed Nordeste e atende a área de infância e adolescência na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Tem experiência como terapeuta de orientação psicanalítica e de grupo de adolescentes e adultos. Seja bem-vindo, Fruete. Também apresentar nosso convidado, professor de pós-graduação e médico psiquiatra, doutor Andres Killing, coordenador do Núcleo de Saúde Mental Solidária, e dizer que é uma alegria poder estar dialogando, conversando com pessoas que eu admiro muito, que eu tenho o maior apreço, que eu tenho muito carinho e tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável e de muito conhecimento. Então, vamos começar o nosso encontro com o professor Jaime Paviani. Boa noite, professor Jaime. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, professor. Que alegria. Fico muito feliz de ter aceitado o convite e estar participando deste projeto que estamos iniciando hoje, mas a ideia é de dar continuidade nas próximas semanas com outros convidados e vocês, né, contribuindo junto comigo, né, nesses diálogos. Tá ok. Mas, professor, agora tu tens que conceituar, na verdade, esse projeto. Esta live, ela tem o intuito de fazer uma releitura, articulando a ideia dos diálogos de Platão na obra O Banquete, contudo, numa perspectiva atual, com conversas cruzadas, mas convergentes, em tempos de pandemia. Começamos, então, com os convidados e, após, faremos uma rodada com as perguntas dos internautas. Pergunta ao professor Jaime Paviani: e que trata
a obra O Banquete, de Platão, e como podemos atualizá-la num contexto de pandemia, que as pessoas não estão no mesmo ambiente, no mesmo espaço, mas estão em interação por meio de live, que neste momento é o que nos aproxima. Então, professor Jaime, do que trata a obra O Banquete e como nós podemos atualizá-la para este momento de live? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a ti, aos meus colegas médicos, né? Estou em desvantagem em relação a eles, porque são dois, eu apenas um. Platão escreveu muitos diálogos. Platão é conhecido como autor de diálogos, né? E o Banquete é um dos diálogos mais importantes de Platão. É um diálogo muito bem escrito, é um diálogo que tem, na minha opinião, ele tem duas características básicas. Ele é uma obra literária e é uma obra científico-filosófica. Ele se pergunta sobre o que ele trata. Ele trata de Eros. É difícil traduzir Eros. Podíamos traduzir Eros por amor. Seria os gregos faziam distinção entre filia, que seria o amor da amizade, o ágape, que seria o amor da caridade, e eros, que seria o amor sexual, o amor da paixão. Quer dizer que Platão escreveu diversos diálogos. Este é exclusivamente sobre eros, o amor da paixão. É um diálogo um pouco diferente dos demais, porque ele tem uma introdução, como a maioria dos diálogos de Platão, tem uma espécie de entrada, assim, sempre literária, etc. E depois nós temos 6 discursos. Esses 6 discursos, todos eles são feitos por representantes de Atenas, naquele período, inclusive um é médico, os representantes do sofista, os representantes da medicina, os representantes de outras tendências. O discurso principal, evidentemente, é o discurso de Sócrates. Só que Sócrates, nesse diálogo, não fala. Ele convida uma Diotima, que seria uma figura feminina, uma sacerdotisa, para falar no lugar dele. E termina com um diálogo de Alcibíades. Eu não sei se eu estou me alongando demais na resposta, né? Mas eu fico à vontade se querem me perguntar alguma coisa mais sobre esse diálogo, né? É difícil dizer quais são os diálogos mais importantes de Platão. Platão, cada diálogo é quase um projeto de pesquisa. É o contrário de Aristóteles, que escreveu ensaios, tratados, etc., né? Em Platão, há as questões elas vêm no meio do diálogo, que é ao mesmo tempo literário e filosófico, né? Seria isso uma pequena introdução, né? Eu posso acrescentar mais algumas coisas, né? Não estou te ouvindo. Agora, está me ouvindo? Agora estou te ouvindo, Este grupo de pessoas que estão reunidos, eles são da Sociedade de Atenas e eles estão reunidos numa confraternização. Como é que é esse encontro? Eles se encontram porque no dia anterior porque o nome banquete que é usado não é o mais correto, mas o nome grego seria simpósio, porque banquete é um nome que deriva do francês, foi dado muito mais tarde, né? De tal maneira que nós podemos ir numa livraria e comprar o banquete ou simpósio. Simpósio seria o nome mais correto.
na realidade, temos uma introdução e depois cada um dos discursos. E esses discursos estão cheios de detalhes. Citam autores, citam poetas, citam os grandes trágicos, etc., né? De tal maneira que uma leitura atenta do diálogo demora um certo tempo, né? Claro que a gente pode ler o diálogo debaixo de uma árvore num dia de sol, não como hoje que está chovendo, né? Mas num dia de sol, mas também pode ser ler o diálogo estudando linha por linha, né? Analisando a presença dos personagens, das citações que ele faz constantemente, né? Professor, nesse encontro, nessa noite em que eles estão discutindo sobre o amor, eles estão bebendo? Como é que eles estão organizados? Havia um costume. Eu não estou bebendo, eu estou tomando água, professor. Sim, eu também. Havia um costume entre os gregos, que durou de 2 séculos até 3 séculos, de se reunirem na casa de um deles, e após o jantar, retiradas, inclusive as mulheres quase nunca participavam, né? Retirada a mesa, eles faziam essas reuniões, em geral tratavam assuntos políticos e administrativos. Mas é original o fato de Platão ter escolhido essa modalidade para falar sobre Eros. Eu gosto de usar a palavra Eros porque não tem propriamente tradução. Daí que vem a palavra erótico, por exemplo, né? De tal maneira que, para os antigos, havia uma diferença entre o amor propriamente erótico e o amor o amor natural das pessoas, né? Nós ainda hoje conservamos um pouco essa diferença entre os tipos de amor, né? Mas não é tão importante como era para os gregos, né? Quer dizer, a questão fundamental, o tema que eles se reúnem para discutir e fazem, cada um faz seu discurso, são 7 discursos, sendo que o discurso representa uma opinião da sociedade de Atenas na época. E o discurso de Platão e Diotima é o discurso que mais interessa, que mais reflete as ideias de Platão sobre essa questão. Aliás, nesse diálogo é que se define pela primeira vez o desejo. Se define o desejo como aquilo que nos falta. É uma definição que, muito mais tarde, os meus colegas médicos sabem perfeitamente, muito mais tarde Freud também desenvolveu nesse sentido, né? Professor, se fôssemos atualizar o banquete, essa reunião que era feita na casa de um deles, e todos próximos, né, no mesmo espaço, em tempos de pandemia, nós estamos atualizando, estamos fazendo uma releitura dessa obra em diálogos, com diálogos, mas num formato de live. Sim. Será que Platão entenderia este momento? Dá para dizer que é uma releitura de Platão? Aqui nós temos os convidados que, de acordo com Platão, de acordo com a obra O Banquete, cada participante, cada convidado dava sua opinião, né? Dava sua opinião, fazia a sua tese sobre o seu ponto de vista. E neste momento nós estamos atualizando esses diálogos num formato de live. Como é que o senhor pensa nisso?
pensa essa atualização? Eu acho que todas as obras clássicas precisam ser reatualizadas, porque elas correspondem à perspectiva de um período histórico já longínquo, né? Aliás, quando se fala da Grécia, as pessoas, em geral, dizem na Grécia antiga, né? Eu acho a Grécia muito próxima de nós. Quer dizer, antigo é antes da Grécia, mas aquilo que os gregos nos deram é muito próximo. Eu acho que, outra coisa, acho que pode ser uma obra muito atualizada no sentido de que eles representam diversas opiniões da sociedade. É como se hoje nós pudéssemos reunir pessoas com opiniões diversas, de partidos distintos, que pudessem estar juntos e poderiam falar sobre o mesmo tema, né? Quer dizer, nesse sentido, uma obra clássica sempre ela pode ser atualizada, ela é atualizada. Evidentemente, tem que conhecer um pouco o esforço natural das questões, né, tratadas, para poder atualizar um pouco essa maneira de ver as coisas. Mas eu acho que a tua questão é perfeitamente respondível nesse sentido, né? Então, mas eu queria agora agregar minha pergunta complementar, tá, professor? Vamos provocar como médico. Tinha um Certo. médico que participava, o nome é confuso, é difícil para a gente, né? Ereximaco, não era? Erinas, exato. Mas já no alemão aqui, italiano, assim, uma visão, ele introduz alguns conceitos da medicina, né? Porque lá que começou alguma coisa. Então, como é que o senhor, na sua experiência, Fabiane, fazia esse link entre o que eles diziam lá com a nossa realidade atual? A visão do né? Ele introduz a ideia de saúde, doença, mas assim, para hoje, né? Como é que a gente poderia transpor para... Tá. Ele representa realmente a medicina, né? E eu acho o seguinte, né? Que é dos discursos que eu mais acho interessante, esse discurso dele, né? Porque, para falar um pouco dele, eu tenho um pequeno livro que é chamado Eros, Desejo e Bem no Banquete de Platão. E nesse livro eu faço uma análise exatamente desse discurso desse médico, né? Um outro discurso importante que faz contraponto ao dele é o discurso de um grande comediólogo que só Aristófanes, e também escreveu diversos trabalhos interessantes, né? Erisímaco, né? É médico, no Protágoras, que é um outro diálogo de Platão, ele é um dos ouvintes de Hípias, né? E também tem um outro banquete escrito por Xenofonte. Xenofonte também fala dele num outro livro chamado, o mesmo título, traduzido, na minha opinião, mal, por Banquete, né? Também no Fedro, ele aparece como sendo um grande amigo de Sócrates. Então, uma leitura mais atenta dos diálogos de Platão é necessária para não apenas considerar um diálogo, mas o conjunto dos seus diálogos, ou alguns diálogos, um completa o outro. De tal maneira que, para estudar o pensamento de Platão, nós temos as histórias da filosofia que dão sua visão um pouco rápida, mas nós temos os próprios textos, o próprio texto de Platão, que é escrito com uma certa ironia, não é um texto assim sério, como alguns textos atuais. É um texto escrito com ironia, é um texto escrito com certo humor também, né? Mas não sei se a minha resposta é suficiente. Em todo caso,
Sim. É provocante, é provocante. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, professor. Diga. Esse banquete que ocorreu na casa de Ágaton, né, teve um dos filósofos que agora não me rememoro, assim, porque eu li que ele falou, e aí a gente poderia transpor para a atualidade agora, ele comentou que o amor se tratava de manter o bem-estar comum, isso em comunidade e no Estado, né? Como o senhor vê a questão do Covid nesse momento e a situação do Estado e da comunidade reagindo a esse vírus? Se a gente fosse transportar o banquete de Platão, né, que aconteceu na casa de Ágaton, para essa atualidade, né? Estamos tendo, como o senhor vê essa situação? Bom, aí é uma questão também interessante, porque não sei se nós podíamos nos reunir com tantas personalidades diferentes dentro da mesma casa hoje em dia, né? Então, não seria aconselhável. Em todo caso, eu acho que é muito interessante as pessoas que estão em casa não só assistirem filmes, etc., que é muito bom, mas também ler alguma coisa, né? E se querem ler alguma coisa muito agradável e instrutiva ao mesmo tempo, esse é uma leitura espetacular, o Banquete de Platão. Mas principalmente porque a gente pode folhear o livro e sentir o cheiro do livro, né? Porque quando a gente faz uma leitura pela internet, né, Andres, também, o que você percebe? É diferente. Folhear um livro tem o prazer de folhear o livro. Sim. Eu acho interessante porque na obra dele, do médico, ele diz que a saúde ela gera uma sensação de equilíbrio e harmonia. Eu gosto muito dessa palavra, harmonia, porque a harmonia é uma sensação que gera de bem-estar, eu comigo mesmo e eu com o mundo, né? E eu digo assim, na fase de isolamento, meu melhor amigo sou eu mesmo, né? Se eu não... Então, eu tenho que ser o meu melhor amigo. Então, eu acho que a saúde, ela tem esse contexto de harmonia e de equilíbrio, né? Eu acho que sim. Se nesse momento de isolamento eu não tiver isso, se eu não sou meu melhor amigo, eu tenho que arrumar eu vou para a rua, vou brigar, vou para a internet, né? Quero destacar aqui a participação da jornalista Melissa Bueno, professor André Campos, que está muito feliz em estar ouvindo as palavras do professor Jaime Paviani. E aqui a Marjara Gobi está dizendo, no atual contexto em que o mundo se encontra, houve a necessidade de recriarmos os banquetes, por meio de lives, né? Muito bom, muito bom. Também mandar um beijo aqui para a Regina, né, que está aqui nos acompanhando, a Martina Lopes. Então, destacar que estão muito felizes ouvindo o professor Jaime Paviani. Dando continuidade, né? Obrigada, professor Paviani, por enquanto. Então, se para Platão a filosofia é a medicina da alma, que se satisfaz na justiça para possuir equilíbrio, é o estudo de questões relacionadas à existência. Dr. João Fruet, como fazer para equilibrar nossas emoções, já que o medo está muito premente na vida das pessoas neste momento? Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de não ter dinheiro, os medos. O que tu pode nos falar sobre o medo, Fruet? Flávia, boa noite a todos. Na realidade, o medo, ele é um sintoma. Tudo difere de como nós vamos agir diante desse sintoma, né? Ele é um sintoma súbito, né? Que a pessoa reage com uma ansiedade antecipatória, né? Contra uma situação real, que realmente se apresenta no momento, que é o Covid. Mas nós não podemos ainda decifrar
porque a gente sabe muito pouco ainda da questão do Covid, se isso a gente pode tratar como o medo como uma emoção negativa ou positiva no seguinte aspecto: se ele é um instinto de sobrevivência, ele nos faz nos preparar para lutar contra o perigo. E nós temos provas disso na própria história, né? Se nós analisarmos, assim, até aconselho que eu vejo que tem muita gente intelectualizada, se puderem ler Sapiens, né? Este livro, ele fala muito da questão na pré-história, que como se lidava com o medo, né? Porque o Homo sapiens, o Homo erectus, na verdade, na Idade da Pedra, eles sentiam muito este medo e tinham muita dificuldade de lidar com o medo, porque era a questão dos animais selvagens que devoravam as pessoas, né? Da época, os primitivos. E o que aconteceu? Com o medo, né, o homem primata acabou descobrindo o fogo. E com o fogo, ele pôde se defender dos animais, ele pôde, selvagens, né? Ele pôde fazer pequenas queimadas e encontrar as nozes e colher e poder comer. Com o fogo, se descobriu como cozinhar os alimentos crus, como as batatas, né, e outros alimentos, no sentido evolutivo, isso é importante. Se nós pensarmos assim, que o homem mastigava os alimentos crus e tinha muita dificuldade, tinha um intestino grande, tinha dificuldade de digestão, o cérebro mais lento, né? E o que aconteceu? Ele acabou, com o ato de cozinhar, conseguindo ter, na sua evolução biológica, física, orgânica, uma diminuição do intestino e um aumento do cérebro. Então, ele se tornou uma mente mais criativa, acabou se tornando mais inteligente, e então nós vimos que o medo fez o homem evoluir, crescer nesse aspecto. Então, ele é um instinto de sobrevivência que faz com que a gente encontre, busque os nossos mecanismos de defesa e atravesse, quando não em todo momento, a gente tem isso na história, né? Então, na verdade, o medo é um desafio, é um enfrentamento, é uma superação. Na verdade, é uma mistura dessas coisas, disso tudo aí, tá? E eu não sei se eu estou me estendendo, tu pode parar para fazer perguntas e me sinaliza, Flávia. Pode continuar o raciocínio. Então, como a gente tem que pensar, então, nós estamos falando em termos de civilização, em termos de pré-história. Então, houve esse aspecto positivo e evolutivo. Mas se nós pensarmos como as pessoas reagem em relação ao medo, existem 3 atitudes: ou a fuga, ou a paralisação, através dos sintomas que eu vou citar, que podem aumentar, ou a pessoa consegue atravessar o medo. Então, são, na verdade, 3 formas de lidar com isso. Isso tudo, não sei se tu queres que eu continue, eu estou me alongando. Vai me sinalizando, Flávio, porque eu sou falante. Pode seguir, Freud. E aí eu quero que os colegas participem, porque eu vou abordar mais isso. Então, assim, como é que a gente pode imaginar isso na sua singularidade? Então, vamos imaginar que o nosso interior é um jardim, né? Bom, então, vamos tentar começar pelo mais simples. Se o meu interior é um jardim, o que eu estou fazendo no meu jardim? Eu estou semeando pensamentos positivos que vão me fazer eu colher frutos positivos, por mais que esse seja um momento difícil? Ou eu estou semeando pensamentos negativos e vou colher frutos ruins mais adiante? Então, só que tentar entender que é muito importante a gente trabalhar a questão do pensamento, tá, do imaginário, porque entre o pensamento, entre as emoções e a ação, tem um distanciamento. Eu consigo barrar o medo, e esse é o desejo, que se a gente possa trabalhar e barrar esse sintoma para que ele não evolua para pânico, ou que é um conjunto, que é um transtorno maior, que vai imobilizar o indivíduo, que vai impossibilitar o indivíduo de
seguir socialmente ou profissionalmente, né? Então, assim, nós temos que nos perguntar a nossa forma singular de lidar com o medo, né? E se a gente conseguir detectar, como é que é isso, né? Porque agora a questão não é só o Covid. O Covid na verdade, nos faz voltar para aquilo que a gente experiencia na nossa vida quando tem situações difíceis. Como é que geralmente eu reajo? Eu tenho um pensamento e um ímpeto mais positivo, vou conseguir atravessar. Se eu acabo acionando e tendo sentimentos, na verdade, tendo experiências mais negativas, o que vai acontecer? E isso se repete, eu preciso ir na raiz do problema do meu jardim interior, mais profundo, trabalhar isso através, para esvaziar esse medo ou evitar o pânico, através de uma análise com um terapeuta, no sentido de que isso é inconsciente. Eu não estou dando conta, a gente não dá conta de tudo, principalmente da questão do inconsciente, que são os atos falhos que nos fazem ter atitudes que a gente não percebe, mas que podem, na verdade, ser trabalhadas mais a fundo numa análise. Mas depois eu vou falar, né, de uma maneira mais simples, como lidar de uma forma mais imediata com a ansiedade, o pânico, né, sem que, claro, a gente tenha inconsciente, não há como negar, né? Então, isso tem que ser trabalhado dessa forma, de uma maneira séria, né? Então, nesse sentido, né? E eu não sei se vamos abrir para perguntas ou... Sabe, Fruete, que já está chegando, né? Alguns questionamentos de como lidar com o medo nesse contexto, e pânico. Então, eu não sei se tu quer dar continuidade neste momento, mas já estão chegando perguntas nesse sentido, né? Eu acho que, então, eu vou abordar da seguinte forma, assim, as reações negativas. Quando eu dou vazão ao sintoma do medo, que eu cultivo isso e deixo com que esse medo se torne uma bola de neve, com que ele cresça, que desenvolva, por exemplo, o pânico. A gente sabe que a nível de reações químicas cerebrais, quando eu estou paralisado pelo pânico, pelo medo, a gente produz o cortisol. E o cortisol aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, e eu me vejo numa situação de temor de morrer, né, ou de infartar. Então, o sintominha se torna um sintomão, né? E aí nós precisamos olhar com mais cuidado, né? E se nós tivermos relação com essa questão do Covid, então eu vou passar a ter uma compulsão alimentar, comer mais, comer exageradamente, eu vou ter uma atitude, muitas vezes, de beber abusivamente, ou usar uma droga no sentido de... como remédio para esse meu medo ou para o pânico, né? E aí eu vou ao fundo do poço, né? Ou vou ter uma atitude também, devido a alimentar esse medo, uma atitude, às vezes, de negação. Então, a gente sabe que tem pessoas que têm agido de forma como um tolo, né? Então, sai às ruas sem máscara, né? Não está nem aí, está negando a presença do vírus, né? E usa máscara no queixo, né? Ou no pescoço, e isso é nocivo, porque isso implica, muitas vezes a pessoa está sintomática em contaminar o outro, né? E aí isso já é preocupante. Ou quando tem esse sentimento negativo, também, né, de medo, ir para os mercados, esvaziar as prateleiras, estocar alimento em casa sem se preocupar com o outro, porque o outro vai ficar em falta. Se nós vivemos coletivamente como civilização, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Nesse sentido, né? Então, de não suportar o vazio e se colocar para isso, de buscar um álcool, buscar droga. Então, isso é preocupante. Então, e tem como a gente barrar isso. Mas a gente tem que observar. Ou aquelas pessoas que têm o hábito de, por exemplo, de já lavar as mãos, e agora, nessa situação, então, do Covid, elas exageram.
E isso se torna um sintoma preocupante, né? Porque tudo tem um limite. Existe como a gente obter o conhecimento, né, sobre de como lidar com o vírus, né? E através do conhecimento, com as informações corretas e seguras, a gente não precisa exagerar. Eu vou parando para vocês fazer a discussão aqui, senão eu acho. Andres. Não estou escutando. Andres, tu tem que ligar teu áudio. Tá, ó, eu vou falar no tempo dele, depois eu quero a minha meia hora também, tá? Não, eu estava pensando, foi do momento, assim, do medo, né? Eu digo também, quem não tem medo hoje parece que aciona o egoísmo, desliga, porque o medo, eu tenho que ter o medo de me contaminar e de contaminar os outros, né? E isso que aciona é o medo de eu passar para quem eu amo e de receber também a doença, né? Então, nesse momento, não sentir medo também está fora da realidade, né? Eu acho que agora, eu digo assim, tem uma lógica na infecção. Se esses que não têm medo estão toda na hora na rua, não estão se cuidando, eles têm que pegar primeiro que eu, né? Eu tenho que pegar. Então, a lógica não é assim, né? Infelizmente. Muito bem, muito bem. Quero aqui destacar a presença da Gláucia Gomes, né? Dizendo que a filosofia é o tempero de qualquer diálogo. A Marinês Furlan dando os parabéns ao Fruete. E está chegando perguntas, mas as perguntas vão ficar agora para a segunda rodada. E nessa linha que nós estamos trabalhando nos nossos diálogos, na linha das emoções, dos sentimentos, nas suas interfaces possíveis, né? Doutor Andres Killing, como estão as nossas relações diante da situação que estamos vivenciando e o que é a saúde mental solidária? Bom, Flávia, eu não sei como é que tá de vocês, mas eu vi primeiro com a Viana, depois do Freio comecei a me sentir nervoso, né? Olha, o peso, eu tinha que abrir a conversa. Estou encerrando, então assim, eu comecei a me sentir ansioso, pensei que o coração ia disparar, ia sair pela boca, já tomei um Rivotrilzinho aqui, né? Vou me garantir. Imagina, eu tô sozinho em casa, e se me dá um pânico aqui, um treco no coração, vou ligar, o celular tá longe. Ainda bem que tem o Fruete que vai te orientar. Então, tu vê a situação que tu me colocou, tá? Então, eu vou falar um pouquinho assim, né? Eu vou dizer assim, tem uma parte mais séria e uma parte mais alegre. Então, vamos dizer assim, como é que começou essa ideia da saúde mental solidária, né? Primeiro, eu vi um trabalho de uma colega, esse é um trabalho que viram em São Paulo, que numa cidade do interior, 20 a 25% dos funcionários do posto de saúde da periferia tomavam medicação psiquiátrica. Já comecei se num posto de saúde, que é a linha de frente, que é os que primeiro vão ter que segurar o vírus, pensando como médico, né? Um quarto está doente e vai estourar aqui, né? Então, daí a gente começa... Daí, não, se eles são a linha de frente, vamos formar a linha de trás. Aí surgiu o psicólogo e pensou assim, nós temos que manter essas pessoas bem para eles estarem lá na guerra, me protegerem e protegerem todo mundo, né? Então, a gente resolveu que, como a gente estava trancado em casa, vamos fazer um grupo, e a gente criou uma forma de ajudar e que acabamos não trabalhando, pelo menos aqui na nossa região, porque eu não sei se o vírus não veio, vai vir, está chegando, então... A ideia nossa é apoiar justamente aquele que está na linha de frente, que é o técnico de enfermagem, a recepcionista, né, o segurança, porque eles recebem a maior carga viral, né? A lógica é que eles se contaminam mais, adoeçam mais. Aí eu fui conversar, né, tinha tempo, fui conversar, e aí pedindo para mim conversar com uma atendente que estava muito assustada, em pânico lá. Dela me dizendo a história, eu tenho 2 filhos pequenos, meu marido está desempregado, eu sou a única renda da casa, e se me acontecer uma coisa, eu já tive um problema no coração,
eu não sei, eu não consigo trabalhar, e daí eu vi os médicos chegando com equipamento diferente do meu, e aí eu já me imaginei doente. Então, assim, né? Então me chamou a atenção isso. E aí tu tem que, naquele momento, dizer alguma coisa, né? Que é uma... Daí depois foi uma ideia que criou. O que tu diz? Olha, tu fica trabalhando aqui, porque se tu adoecer, tu é a primeira que vai ser cuidada. Né? Nós precisamos de ti aqui. Agora, se tu for para casa e não puder trabalhar, tudo bem, mas tu vai chegar aqui e vai entrar na fila. Nós temos que cuidar de vocês. Então, essa ideia, a gente precisa cuidar, que são os verdadeiros heróis, né, Flávio? Então, essa é a ideia. E aí começou a tal da Covid, né? Então, primeira coisa, assim, eu vi uma pergunta aqui, ó, pandemia, gente. Pandemia é uma coisa, assim, que vem na história da humanidade, né? E isso é interessante porque, após as pandemias, houve grandes mudanças geopolíticas, sociais, porque se nós pensar em pandemia, destruição, doença, morte, né? E agora é a morte da economia também, né? Isso é uma coisa, porque assim, quando chegou a Covid, a minha primeira reação de ansiedade é medo de ser contaminado. Depois, como não chegou ao vivo, vou quebrar. Aí chegou no fim de março, vou pagar os carnês já fim de abril, e aí começa a entrar no prejuízo, tu começa, já perde o medo da contaminação. Então, a nossa primeira reação é de medo, é de ansiedade, que pode... As pessoas normais sentem isso, se não sentir também não é normal. Só que quem com uma fragilidade já tinha um sofrimento, essa situação de estresse desencadeia, né? Então, aquilo que estava represado, ela desencadeia. Então, é esse o momento que nós estamos vivendo, né? Uma pré-doença, ela não chegou com a intensidade que nem no Rio, São Paulo. É interessante, eu falei com colegas do Rio, São Paulo, do Ceará, que a gente conhece, como é que está a vida aí, né? É interessante a gente entender, porque ela não chegou aqui ainda. Não, e agora, chegar a pandemia, a doença forte, aí a gente já entra num outro quadro de paralisia, de um medo mais intenso, né? E depois vai ter o pós-Covid, né? Então ela vai ter que reconstruir o mundo, vai ter que ser reconstruída a economia, vai ter que ser valores, coisas. E aí eu acredito, eu sempre olho do lado, eu saio do negativo para o positivo. Eu acredito que a humanidade tem que mudar. E aí, lendo um pouquinho da história, a gente que é de Caxias aí, que é italiano, viu uma coisa bem interessante de história, de pandemia. Eu sou do tempo que no domingo de tarde a gente ia no matiné, lá no Guarani, no cinema, lá, pegava os amiguinhos. E o filme da época era Espartacus, era... Mas aí, me lembrando assim, eu nunca vi um filme de guerra que o Império Romano perdeu, tipo assim, os mouros, muçulmanos entraram. E aí, nessa história da pandemia, eu fui ler e vi assim que em 509, 510, houve uma pandemia que matou 80% do exército romano. Então, quando os mouros muçulmanos chegaram na Itália, ela estava destruída, não teve guerra, né? E aí eu já viajei um pouquinho mais e entendi por que os italianos do sul são morenos e os do norte são loiros e olhos azuis. Interessante, né? Até de filogenética. Porque e eu digo, eu sou azarado, porque os meus parentes do norte têm olhos azuis, eu não tenho, e os do sul têm a pele morena e a minha só fica vermelha. A genética não me ajudou, cruzou errado. Mas, assim, interessante, né? Essa questão da pandemia, as mudanças que elas ocasionam no mundo. Então, eu acredito assim, ó, falando em valores, gente, agora a gente vai ter que mudar para a reconstrução, assim, a competição, um ser melhor que o outro, não ser solidário, não respeitar, não combina com reconstruir. Reconstrução, solidariedade, é olhar para o outro, não, tu está precisando, pega isso aqui. Então, numa reconstrução, muda, porque tu tem que unir pessoas que são muito competitivas, que não conseguem se agrupar, tendem a ser colocadas de lado. E outras vão adoecer, né? Então, assim, a gente passa, assim, a pergunta mais frequente, e como é que está os índices de suicídio? Claro que aumentou um pouquinho, as pessoas não podem sair de casa, não podem se tratar, têm medo de comprar remédio, então, essas pessoas estão desassistidas. Isso depois nós vamos fazer para a fase pós-Covid, que é a fase das perdas. E aí entra um lado da vida interessante, porque quem trabalha com suicídio, a gente sempre valoriza na história os gatilhos, né? E é interessante a questão dos gatilhos, assim,
nas mulheres, todos os anos eu faço a estatística da palestra, sempre foi a perda de um ente querido. A mulher perde o marido não, marido hoje não, mas perde um filho, perde a mãe, se ela é deprimida, ela é o gatilho, assim, para se matar. No homem, antigamente, era a separação conjugal, né? Quando o mundo era mais romântico, o homem se separava, ficava sozinho e se matava, era um fator de risco. Hoje é a perda econômica. Então, o que nos preocupa também, em termos de saúde mental, é as perdas que a gente vai ter, né? E que a gente olha a nossa ansiedade, aí alguém perguntou como enfrentar isso, né? Então, aí eu vou falar de fatores estressores. Eu me dei conta, assim, que quando começou a pandemia, ficar na TV olhando e tal, informação, como médico, olha, todo infectologista falando, não é muita informação. E hoje o que eu vejo, assim, as pessoas ligadas na tragédia, né? E aí tu aumenta, como é que vai ser o mundo? Será que eu vou trabalhar? Quem é que vai morrer? E como é que isso termina? E a gente agora está passando por um momento de incerteza total, né? Eu não sei quem é as pessoas que eu gosto que vão estar vivas depois. Eu acredito que eu escapo, né? Máximo um respirador. A perda econômica, né? Então, a gente vai lidar com essa situação no pós-Covid, né? Outras, assim, vou dar um exemplo, assim, imagina uma situação de um adolescente que está ameaçando de se matar, agora vamos falar um pouquinho, né? Imagina assim, ele veio lá do interior, não vou dar o nome da cidade, mas da fronteira, fazer o 2º grau aqui, né? Morar com a tia, porque a escola é melhor, aí ele se apaixona por uma garotinha, pensando em Platão, aquela paixão, né? Platônica, aí vai indo para o lado carnal, né? Tá tudo certo ali, já estão uns 3, 4 meses, vamos, não vamos, aí quando eles resolvem marcar, entra a Covid, ele tem que ir lá para a cidade dele. Complicado. Quer dizer, tá tudo certo, vai esse fim de semana, o pai e a mãe vão ter que ir em tal lugar, tu fica aí, né? Aí na terça-feira vem a notícia aqui, parou as aulas. Aí a família liga, volta para casa. E aí meu fim de semana é um drama, se a gente pensar, né? Então cada um tem o seu, né? Uma situação. Então a gente está passando por um momento que é difícil. A humanidade, quando passou, faz muito tempo. Então, eu digo assim, nós fazemos parte da história viva, né? Para mim, me movimentar e tal, a gente vai, daqui 10, 15 anos, talvez 30, poder relatar o que a gente está vivendo, né? Aí também, assim, como a gente lidar com as questões de casa. Eu não estava acostumado a ficar em casa, né? Minha vida social, agora eu tenho que ficar em casa. Eu tenho que ter uma atitude altruísta, pensando, eu tenho que me limitar, eu não posso falar por mim, mas pelos outros. Eu tenho que aceitar a regra social do isolamento. Eu só vou dar um dado para vocês da importância do isolamento numa pandemia. Porque, assim, uma pandemia só vai acabar quando ou surgir uma vacina, né? Isso não sei se vai ter, ou alguma medicação efetiva, né? Que não é a cloroquina, tá, gente? Nem a azitromicina. Então, a gente está com essa incerteza. Nós que somos cientistas também, vivos do momento, a gente não sabe. Então, essa insegurança mexe com a fantasia da gente. E como lidar? É a dica que eu ouvi numa das aulas que eu participei, que eu assisti. Se a gente pensar no futuro, ele está muito longe. Assim, é a gente ficar no que eu posso fazer hoje. Metas, né? O que eu posso fazer amanhã? Bom, enquanto a pandemia não estourou aqui, eu posso sair para caminhar, né? Tentar, assim, botar metas que nos dão a sensação de controle para tentar controlar essa ansiedade que está vindo de fora, né? Porque hoje a gente entende um pouco da doença mental, ela é uma soma de uma fragilidade genética, que é a tendência genética de família, né? Traumas, vivências infantis. Então, nesse momento, assim, que a gente está passando por um trauma imenso social do isolamento, a tendência é a maioria das pessoas adoecer, a sociedade está crescendo, né? É interessante porque algumas pessoas se deprimem nesse momento. Outras em euforia, querem mudar o mundo, vamos lá, isso, aquilo, não precisa, isso aqui não é tão grave, faz uma negação maciça de não olhar a realidade, e é uma realidade que a gente é muito difícil de entender neste momento. É muito difícil. Quero também manifestar aqui a presença
da vereadora de Caxias do Sul, Paula Iores, que bom, que prazer. A Marinês Furlan também dando os parabéns, Carolina de Antoni, Nelson Lopes elogiando excelentes profissionais, Carla Zanetti. Professor Jaime, tem um questionamento aqui sobre o medo e o amor. Qual a relação medo e amor? Porque os dois profissionais da saúde estão trazendo a questão do medo, a questão das relações. Como pensar medo e amor na perspectiva da filosofia? Tem que ligar, professor, o seu microfone. Ah, tá. Foi. Não. Deu certo. Pode seguir. Quer dizer, na perspectiva da filosofia, se diz na perspectiva da filosofia. Mas não é só na perspectiva da filosofia. A filosofia e a ciência se interrelacionam de tal maneira que, às vezes, é difícil saber distinguir, né? Na fala do nosso colega aí, ele falou bastante sobre a questão do medo, né? A pergunta que me ficou é a seguinte: é a relação entre os diversos sentimentos. Porque o ser humano não tem apenas medo, tem muitos outros sentimentos. E no decorrer da história, por exemplo, o medo não é estudado muito pelos antigos, é mais estudado pelos autores contemporâneos. Então, eu passaria a pergunta para o colega aí, né? Qual é a relação que existe entre o medo e os demais outros emoções ou sentimentos, né? Eu vou falar um pouquinho, então, do medo agora, na Covid. Medo e amor. Vamos falar, por que só os filósofos podem falar de amor também? Não, a gente também fala de amor. O doutor Andres faz o introito dele e depois, de imediato, passa a palavra para também responder o questionamento do professor Jaime Paviani. A gente está brincando aqui, né? Eu não sou filósofo. O que cria o amor é a admiração. A admiração pelo outro é que vai criando o amor. Então, assim, se eu estou aqui no Covid em casa, tal casal, eu não tomo banho, não me cuido, não me visto, claro que eu tenho que ter medo de perder a companheira. Agora, se eu perder ela, eu desligo mesmo, uma semana sem tomar banho, não, né? Agora, o meu medo, por exemplo, me faz, eu estou sempre bonitão, estou lavando, passando pano no chão, tudo para minha amada ver. Então, se eu não tiver medo de perder o amor, né? Então, a gente tem, o medo também é interessante, ele liga a nós ao outro, e o medo também coloca o medo da culpa, né? Então, o medo também regula as relações, o medo de ser punido, né? Que é uma questão cultural no Brasil difícil, porque o crime, onde o crime compensa, tu vai perdendo medo, tu começa a separar entre os espertos e os trouxas. Então, o medo é uma coisa, até mesmo o amor, eu tenho que ter medo de perder o amor. Agora, eu não posso usar meu medo como uma coisa egoísta, né? Eu acho que, e querer, aí a gente vê as aberrações aí, mas o medo e amor andam juntos também. Mas estava falando das emoções, né, professor? Eu acho assim que agora, eu digo assim, a gente está numa intensidade tão grande que os sentimentos afloram. Eu estou falando assim, ó, eu estou com uma dificuldade, eu gosto de escrever, eu ia botar algumas coisas no Face, mas como politizou tanto, eu estou brigando com um amigo, daí eu comecei a olhar, mas esses já eram um brigão antes, por que eu vou perder tempo? Né? Então, a gente nessa pressão... E também o amor, né? É interessante porque alguns casais conseguem ficar em casa, conversar, planejar junto. Então, o mesmo amor tem que andar junto, né? Então, tem outras emoções, mas eu diria agora assim, ó, professor, que eu acho que agora, nesse momento, as emoções que vêm mais é as negativas, né? E eu acho que a ponte para a positiva é qual é o meu projeto de vida para o pós-Covid? Eu quero fazer isso, terminar meu doutorado, não sei o quê, mas agora a gente está com está irritado, né? As pessoas estão guerreando uma coisa ruim, o Brasil politizou um tema que não deveria, né? No momento que a gente deveria estar unido, sociedade, governo,
nós estamos numa guerra interna, né, de um lado, do outro. Então, a gente está, eu diria assim, agora eu acho que os sentimentos negativos, pessimismo, irritação, né, mas eu acredito que a gente vai ter que criar uma ponte, né, para o otimismo, porque a gente vai precisar, a gente vai sofrer, mas a gente vai reconstruir esse mundo, né? Eu acredito. Agora é o Fruete, nos conta. Mas, eu acho muito importante, porque quando a gente falar da questão do amor, o amor consiste em suportar a falta do outro, e conviver com isso, né? E tu cede muito quando tu convive com o outro, porque nós temos maneiras diferentes de pensar, de sentir, né? Então, é um compartilhamento disso, e a gente vai crescendo, né? Então, tem o amor, né, conjugal, que a gente aprende a lidar com como o Andrés falou, agora que a gente está hiper convivendo mais com a parceira e com os filhos, é bastante difícil. Tem o amor da amizade, que aí surgem sempre os momentos, tanto com a amizade quanto com a família, difíceis e turbulentos, cada um tem um pensamento, estamos vivendo sobre a incerteza, que é o momento, mas nós temos que tentar pegar isso tudo e transformar em algo bom, já começar a ressignificar. Porque aí, Andrés, tu estava falando sobre essa questão, que eu achei importante, de como é que a gente pode lidar ali fora, na prática, com essa questão do Covid, né? E agora já estou intercalando, falei do amor, já vou pular para essa questão lá fora. Então, se nós pensarmos assim, a gente está com medo, mas o quanto a gente vive da violência todo dia, dos assaltos que acontecem, muitas vezes que a gente sabe que foi o vizinho ou que foi no bairro, nem por isso a gente deixa, né, de no dia seguinte trabalhar, a gente se protege mais, fica mais atento quando vai sair da garagem, mas enfrenta. Vai trabalhar. Então, o vírus é invisível e nós vamos encontrar ele pela rua e nós vamos tentar desviar através dos mecanismos de prevenção, que a gente sabe que a gente tem que tomar conhecimento, que tem que ter isso, porque o conhecimento é algo muito vivo, mas é mutante. Então, a gente tem que compreender muito bem, através de fontes seguras, de como a gente deve fazer para evitar o Covid, né? Nos proteger, porque amor é isso. O que eu desejo para mim, eu desejo para o outro. Não estou escutando. Muito bom, Fruete. Falando de amor, né? As pessoas não entendem aqui, tu vê, porque na China, na Coreia, todo mundo usa. E a ideia do Brasil é que eu uso para me proteger. E a cultura deles é, né? Se eu quero andar na rua e eu acho que eu tenho direito de andar no meio de uma multidão no inverno, na época da gripe, eu tenho que proteger o outro. Mas, Andrews, tu percebe que como é que o Japão consegue ter o menor índice de morte por Covid? Porque, independente da questão do Covid, todo o período de inverno deles, eles costumam usar máscaras, né, para ir no mercado para qualquer lugar. Então, é a civilidade, a civilização, é entender os limites, né, e respeitar, porque isso é acatar a castração também, né? Porque nós sabemos que tão perigoso, tão complicado esse Covid, nós não podemos sair de qualquer jeito na rua, nós temos que nos proteger, e o amor é isso, cuidar de mim e cuidar do outro. O que eu desejo para mim, eu desejo para o outro. Muito bom, tá vindo assim, muitas contribuições dos nossos internautas. Eu tenho aqui uma pergunta que diz assim, Flávia, e para você, como aplicar o banquete de Platão na educação e falar de amor? Então, eu também quero colocar um pouquinho na perspectiva da educação. Então, assim como a saúde mental e coletiva, na perspectiva filosófica, a reflexão da educação entra como processo de humanização, como processo de relação do homem consigo, com o outro e com o mundo. É um momento de ressignificação, de reinvenção, educação que nasce deste conflito gerado pela pandemia, pelas especificidades e desafios que perpassam os saberes e se faz novos saberes.
Buscamos o engajamento de todos nos aspectos que envolvam a formação integral do ser humano. A educação está envolvida neste triplo processo de amor, medo e saúde mental. A educação está se reinventando, assim como muitas áreas estão se reinventando. E agora eu devolvo a pergunta para o professor Jaime Paviani, que nos seus estudos, ele traz a educação, traz os conceitos de educação. Como nós podemos pensar educação neste novo momento? Professor Jaime. Tem que ligar o microfone, professor. Tem que só ligar o microfone. Depois eu quero fazer uma pergunta para as educadoras. A gente também pode perguntar. Sim. Eu acho que as tuas observações misturam o senso comum com a teoria, né? Mas eu, respondendo, sem fugir a essa questão, eu acho que a educação é tudo na vida. Tem dois sentidos da palavra educação, no sentido global e no sentido da escola. Quer dizer, eu não entendo a educação só da escola. Eu entendo a educação como um processo de vida, de tal maneira que muita gente que não foi para a escola também tem educação, tem a sua educação. Agora, como ligar os autores antigos, os clássicos, com a educação? Bom, essa ligação se dá naturalmente. Quer dizer, uma das perguntas aí é sobre qual é a relação entre Platão e a educação hoje. Quer dizer, hoje o educador precisa ler, precisa refletir sobre os autores antigos, precisa reatualizar os autores para as questões contemporâneas. Acho que esse é o segredo. Nós não podemos viver sem o passado. Nós estamos voltados para o futuro, mas o futuro não existe sem o passado. Era isso que eu queria dizer. Muito bom, professor. E já que está falando sobre essa questão do passado e do futuro, eu quero trazer o mito da caverna, de novo, citando Platão, buscando Platão. Como é que a gente pode pensar em quem está na caverna? Nós estamos na caverna por estarmos em isolamento? Não sei. Ou tem pessoas que estão ainda na caverna e não conseguiram se libertar, que agora nós estamos num novo mundo. Bom, em Platão existem diversas... Eu não chamo propriamente de mito, eu chamo de alegoria, né? É mais uma alegoria da caverna. Ela é interpretada de diversas maneiras. Eu acho que as alegorias são maneiras muito interessantes de explicar a realidade. Só que não é a realidade objetiva como a ciência faz. É uma realidade que eu intuo apenas. Agora, a pergunta é sobre o mito ou a alegoria da caverna, né? Eu acho que continua válida até hoje, de tal maneira que Platão não só fala da alegoria, logo depois de falar da alegoria, ele fala da educação, ele fala do processo educativo, porque todo processo ele é propriamente educativo, não só aquilo que a gente faz de maneira objetiva nas escolas, mas também aquilo que a gente faz no dia a dia em toda a vida. Os médicos que falaram aí, eles usaram um processo educativo, é um processo educativo. Tudo é um processo. Mas eu queria colocar uma coisa assim para os educadores, eu estou acompanhando e a gente passa o tempo inteiro. E na educação eu sou pessimista, eu acho que não muda. Tá? A gente vai continuar um país igual.
porque o Freire falou do Japão, né? Aqui onde eu moro tem uma colônia japonesa, é interessante. E se você, a gente estava vendo, os japoneses vieram aqui, terminava o jogo, eles juntavam o lixo e levavam embora. Como é que funciona a educação no Japão? E isso eu não vejo no Brasil, e por isso eu sou descrente em relação a um país mais solidário e melhor. Eu vejo a educação discutindo o conteúdo, qual é o melhor método, e no Japão, os primeiros anos de escola é para formar a gente. A criança ficar na fila, ela limpa a classe dela, ela arruma as coisas, ela come. Então, lá eles se preocupam em primeiro formar pessoas, valores, né? E outra, assim, não é tão... Eu já atendi japonesinho que foi lá trabalhar lá funciona assim, por exemplo, vacina da gripe, tá? Tu tem que vacina. Se tu não te vacinar e tu pegar a gripe, doutor, quero atestar, não, tu vai ficar lá separado, tu é um mau exemplo, tu não te preocupou com teus amigos, tu tá aqui, então essa ideia de coletivo, isso começa na educação. E pode até ser uma coisa antiga, não vou entrar em questões políticas, mas antigamente a gente ficava na fila para entrar, ensina a disciplina, né? A gente tinha que levantar a mão para falar com o professor, né? Então, esses valores de formação, eu vejo essa preocupação no ensino hoje, isso me preocupa, porque vocês eu acho que vamos continuar formando gente não preocupada com o todo e preocupada com o próprio umbigo. É uma coisa que está me chamando... Sabe, Andres? Por isso que você pode definir níveis de educação, né? Uma coisa é a formação da escola e outra coisa é a educação em geral. Você está falando da educação em geral, né? Em geral, formar pessoas e depois A educação tem a ver com a civilização, tem a ver com o progresso, tem a ver com diversos outros itens importantes no desenvolvimento da sociedade. Tem a ver com a maturidade de uma cultura e assim por diante, né? Então, a educação na escola é apenas uma das formas de educação. Sabe que o André estava falando e eu me recordei realmente na época da minha infância, que eu estudava num colégio municipal, que os meus pais não tinham condições de dar um estudo diferenciado, depois eles foram adquirindo. E eu me lembro que eu passava na frente de um jardim e colhia uma rosa para levar para minha professora, mas eu escolhia melhor. Eu dava uma roubada, né? Mas, então, o respeito ao professor, porque ele estava ensinando, ele é detentor do saber naquele momento, era o mestre para nós. Então, a senhora, o senhor, precisa de alguma coisa, posso lhe ajudar? A gente costumava ter essa educação, apagar o quadro, acompanhar. Então, todo um respeito, né? Ao professor, ao lugar desse sujeito suposto saber, que ninguém sabe totalmente, né? Mas, enfim, o professor tem um lugar muito importante. E eu queria colocar para vocês, assim, uma questão que me preocupa, né? E aí, isso é para os educadores também, de repensar, porque, claro, a gente sabe que são as autoridades, tá? E a administração que realmente tem que também propor, nesse momento do Covid, a forma de retorno, né, dos educadores para a escola e a forma toda preventiva, que a saúde deve estar aí, que eu acredito que sim, orientando, né? E aí a Flávia pode nos falar, vai se importar na quantidade de alunos que vai ter dentro da escola, ou dentro da sala de aula, ou essa questão do distanciamento, da proteção do uso da máscara, do álcool gel, para que tenha recursos, porque, que nem o Andrés falou, que eu achei importante, nós não podemos viver sobre o prisma do medo, nós temos que atravessá-lo e nós temos que sair com segurança de casa. Né? Nós temos que tomar as medidas protetivas, né? Então, eu gostaria de saber, eu tenho uma curiosidade, porque eu tenho filhos também, então a gente está nisso, que nem o Andrés comentou, assim, da incerteza, né, de como vai ser esse retorno. Isso é muito difícil, né? A gente sabe uma dica aqui, então... Eu tenho que passar para vocês os diálogos que estão acontecendo fora do nosso diálogo, mas estão dentro da nossa live. Citando aqui,
que o Covid está servindo como um acelerador de mudanças e que possamos aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. A educação já está mudando, ela já mudou. Eu concordo que a educação é maior, é na casa, é na vida, é na família, é na escola. Muito bem. E trazendo um pouquinho o que o Pruete faz a provocação a mim, né? Dizer que a educação está se reinventando, né? Tanto no aspecto macro, como o professor Jaime nos apresenta, quanto na escola, né? Hoje, o movimento não é mais de aula presencial, e, na verdade, foi o que sempre fizemos, por exemplo, no ensino fundamental, e que estamos nos reinventando, estamos precisando nos reinventar para transpor os muros da escola, não ficar mais na escola e a aprendizagem acontecer fora da escola. Com poucos recursos, sem sistemas. As redes que têm sistemas, por exemplo, como São Paulo, já apresentou os resultados, índices de quantos estudantes estão conseguindo acompanhar os estudos remotos, não chega a 50%, então é uma preocupação, porque então tem 50% de estudantes que os estudos não estão chegando. E só nisso a educação, só pensando nesse aspecto, a educação já mudou. Os professores também tiveram que fazer todo um conflito também para o professor, né? Aprender novas ferramentas. Eu sou professora universitária, e a gente está trabalhando com estudos, aulas síncronas, e que eu tive que aprender, tive que fazer todo um movimento de aprendizagem e tive que deixar de lado todas as minhas epistemologias, enfim, que influenciam no trabalho do professor, e planejar numa outra perspectiva. Só nisso já mudou. O professor Jaime também está trabalhando nessa perspectiva. Eu não sei como o professor Jaime viu e se colocou nessa aprendizagem que o professor tem que estar fazendo, né? E, ao mesmo tempo, ensinar. Então, muitos dos meus estudantes estão me ensinando. Professor Jaime, como é que está sendo essa experiência para o senhor? Quer dizer, a educação de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, é totalmente diferente da educação hoje. Hoje, quando olho para as crianças, eu fico pensando na educação dos pais. Precisaríamos não só educar as crianças, mas também os pais, porque eles não, às vezes não aprendem nada. Essas coisas que vocês acabaram de falar, que são atitudes, comportamentos, isso a gente aprende desde casa. E não na escola. A escola, aliás, não faz nada disso. A escola ensina geografia, história, ensina português. Quer dizer, ela perdeu aquele aspecto que tinha no passado. Além disso, hoje, há milhares de escolas no Brasil, há milhares de professores. Muitos desses professores não têm a formação que nós desejaríamos. Por isso que eu acho que a educação é um processo global, é um processo que envolve não apenas a escola, mas também a sociedade. Se a sociedade não se der conta disso, a escola vai fracassar. Flávia? Tá. Não, eu coloco, se a gente disser que
Estão me escutando? Sim, estou ouvindo. Sim, agora sim. Eu estou entrando na terceira rodada da pergunta dos Não, mas peraí. Tu tá vamos organizar. Tu tá atropelando, deixa... Assim, ó, Flávia, eu vou mudar um conceito, porque se nós estamos... Vocês da educação têm que entender alguns conceitos. Se pandemia é uma coisa que não tem, a gente vai aprender. Por que mudou? A educação é um processo que vai ter um movimento de mudança. Por exemplo, assim, vocês querem ajudar, uma dica, né, para a tua secretaria. Se toda criança, quando tiver que entrar para a escola, tiver que ali lavar as mãos, para entender que para não passar o bichinho para o coleguinha, ele começa a se preocupar com o outro. Isso é comportamento, né? Então, tem coisas práticas, e eu vou discordar do professor, eu acho que os pais não educam mais os filhos, professor, porque não é mais uma questão... Deveriam educar. Não educaram, então, assim, os filhos é que vão educar, eu digo assim, os vetorzinhos, e que o filho não tem conluio, né? Pai, não é para passar o sinal vermelho, pai, tu jogou... Então, a criança, pai, tu não lavou as mãos, pai, tu espirrou na mão, né? Então, se nós ensinar as crianças, eu acho que, num sentido contrário, a gente vai poder mudar alguns pais. Né? Sim. É bem isso. Eu vejo que, na verdade, os filhos são um sintoma dos pais. Então, vai depender de como o pai reage, né? E como ele... Porque a experiência é o melhor exemplo. Né? Então, eles vão copiar, eles vão mimetizar. Desde pequenos. Então, o nosso ato, bem como o professor Jaime falou, é de educar, e a educação começa em casa, pela família, pelos pais. Eu acho que até eu vi aqui alguém que fez um comentário aqui, a respeito dos pais ensinando em casa, né? Eu acho que não sei quantas perguntas aí, dá uma olhada, Flávia, a respeito da criança em casa com os pais. Tem algumas perguntas? É isso, que agora a gente entra na terceira rodada, né? Agradecer aos professores que estão acompanhando e contribuindo, né, com questionamentos. Então, aqui chega um questionamento para o Fruete. De que forma nós, professores, podemos lidar com o medo? De que forma nós, professores, podemos lidar com o medo? Se tem algum exercício, se tem... o que o professor... E aqui já entra também, depois, Andres, a questão de como lidar, como manter saúde mental, né, ficando em casa com os filhos, não podendo sair, como manter a saúde mental? Então, eu começo com o Fruete, né, para trabalhar um pouquinho como lidar com o medo, e depois passamos para o Andres. Como a gente falou, o medo é um sintoma natural. Todos têm o medo, né? O que o professor pode fazer que pode ajudar? Existe uma técnica muito simples, tá? Porque o que a gente faz para a gente poder ter saúde? Nós temos que nos preocupar com a saúde mental e com a saúde física. Então, a gente pratica exercício porque a gente tem questões lá hereditárias relacionadas à pressão alta e diabetes que a gente não quer que aconteça conosco, que a gente não quer repetir. Então, a gente vai para... Hoje não dá para ir, mas a gente faz uma academia em casa. Então, essa questão do medo, e que ela é universal, o que o professor pode fazer? Tem uma técnica que é muito utilizada nos Estados Unidos, difundida, que é o mindfulness. É uma técnica de relaxamento simples, né, que você faz antes de dormir e antes de sair de casa, por exemplo, quando for para a escola, né, que é o respirar pelo nariz, né, inspirar, tá, e é uma respiração abdominal, aí o abdômen vem para fora, e quando tu soltar pela boca, devagar, lentamente, né, aí o abdômen vai, o abdômen vem para dentro, e tu tens uma técnica de relaxamento muscular, e ao mesmo tempo o medo, ele vem essa questão de alimentar os pensamentos, então tu vai barrar o bombardeio de pensamentos negativos, as coisas, e tua mente fica um pouco mais clara. É algo mais instantâneo, mas dá para fazer isso como exercício,
tá? Que ajuda, na verdade, a acalmar temporariamente, tá? E é uma técnica de relaxamento, tá? Em relação à questão de quando começar a escola, que vai ter que ter todos os cuidados, no sentido de se precaver, porque tu vai te proteger do medo se precavendo, te preparando para o medo, né? Saindo com os cuidados devidos, né? Os professores que mexem muito com material escolar, não sei se também tem essa questão de usar as luvas de borracha e usar todos as EPIs, né? Necessárias para se proteger, porque todos nós, né? Nós da área de saúde, o André sabe, né? Eu que também trabalho no CAIS Mental, a gente tem contato com pessoas na entrada, né? E a gente toma todo o cuidado, né? O vírus é universal, ele, né, e na verdade ele é democrático, ele vai pegar pode pegar todos nós. Então todos nós estamos sob risco, nós temos que nos proteger, tomar as atitudes e enfrentar o medo. Muito bem. Andres, as tuas colocações e como manter saúde mental estando só em casa. Não consigo escutar, Andres. Tem que ligar o... Então, assim, ó, se é para mim ficar em casa sozinho, meu melhor amigo tem que ser eu mesmo, né? Se não for, já começou tudo errado. Mas, assim, ó, eu estava escutando o Freire dizendo assim, ó, vamos pensar o que é o medo, tá? Pensar a emoção, o que o medo, neurociência, o que o medo desencadeia. Quando eu estou com medo, eu fico inseguro, eu não ajo, eu penso mais do que eu ajo, eu sou pessimista, eu penso na pior hipótese, né? Então, o medo é uma sensação também de adaptação. O que é o contrário do medo? Vamos pensar a professora que tem que voltar para a escola. O oposto é que não aconteceu nada, as crianças vão voltar tudo igual. Né? Então, o contrário do medo é a arrogância e a negação da realidade. Então, o medo, a professora tem que voltar com medo para a escola, entender que faz parte da adaptação. Ela não sabe vai receber as crianças, ela não sabe como é que vai ser o ambiente, quais são as medidas que a prefeitura vai tomar para proteger ela. Então, a gente vive numa situação que a gente não tem como prever o futuro, né? Então, quanto mais a gente aumenta o medo, isso vai... Então, como lidar, né? Uma dica que eu achei bem interessante. Se eu pensar que vai terminar a pandemia, eu não sei. Então, já começo a pensar, meu dinheiro não vai dar, não vai ser... E se alguém adoecer agora? Então, eu não tenho esse controle sobre o futuro, né? O que a meditação faz? Né? Assim, ó, o que eu posso fazer que eu tenho controle nesse momento? O que a professora pode fazer quando ela voltar para a escola, que ela sabe que aquilo ali ela sabe fazer bem, que ali é um porto seguro dela com as crianças, né? Então, é esse elo entre eu e o que eu posso fazer de bem ali, semana que vem, quando eu voltar, ou quando a gente está em isolamento. Porque eu achei uma coisa interessante aqui, quando a gente fala, vamos falar o que é qualidade de vida, né? Então, vamos ver como é que tá. Qualidade de vida, trabalho, eu com o meu trabalho, nós estamos num momento que quem tem trabalho já, o home office, tudo isso, desemprego, a família, né, Flávia? Então, é interessante, assim, as pauleiras que dá em casa. Tem pais que usam o celular, o tablet, para a criança não incomodar, né? Deixa... Aí agora ele está em casa e ele, agora vou educar. Não, fechou o pau. Não, o que a gente diz? Olha, se tu antes educava, pode afrouxar um pouquinho, ele está em casa, ele não pode ir para a rua. Agora, o cara que nunca fez, agora querer botar limite, não dá. Né? Então, a gente tem que... Então, essa questão de casa vai muito eu comigo mesmo e eu com o meu ambiente, né? Também, né? Qualidade de vida é lazer. A gente está sem lazer. Olhar Netflix, olhar noticiário, leitura é um lazer. Então, assim, o nosso lazer está comprometido. E a última coisa aí que eu acho que os psicanalistas, falando em euros, é a libido. Né? Como é a questão da libido, da tesão, tanto pelo parceiro, tu não tem parceiro. Sabe o que está aparecendo agora? Pessoas viciadas em sexo virtual. Então, claro que quem viciou agora já fazia antes, até
Eu já estava imaginando aí uma coisa de futuro, né? Já tem esses óculos de 3D, eu imagino que já tem um óculos de 3D que tu possa transar com... né? A gente está passando por um momento de muita... Não, eu diria assim, ó, nós somos parte da história, professor. Depois nós vamos aprender lá adiante. Agora nós estamos em movimento. Eu acho que a gente está em busca do conhecimento desta situação. Como vida, como pessoa, como sociedade, como... né? A pandemia, ela está revolucionando a nossa vida, é o que está vindo aí, né? E nesse aspecto, temos aqui mais contribuições, né, dos nossos internautas que estão acompanhando, agradecendo novamente os professores, enfim, a comunidade que está acompanhando e elogiando a iniciativa, né? Aqui chega uma que diz assim, doutor Fruetti, será impossível voltarmos para a escola que conhecíamos? Heráclito disse, não se pode banhar-se em um mesmo rio duas vezes. Tudo é um constante devir. Eu acho que essa é do professor, do doutor Fruetti e também pro professor Jaime Paviani. Heráclito disse, não se pode banhar-se em um mesmo rio duas vezes. Tudo é um constante devir. Será impossível voltarmos para a escola que conhecíamos. Fruetti e professor Paviani, o que vocês têm a nos dizer? O senhor quer falar antes? Fique à vontade. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Heráclito e Parmênides são os dois autores pré-socráticos mais importantes, né? Para Heráclito, a imagem é o rio. A gente nunca se banha nas mesmas águas. Para Parmênides, é o ser. Não existe nem sequer o pensar, é o ser. Então, o que a gente pode dizer? São autores bem antigos, que deixaram alguns fragmentos, e que a gente sempre repete a mesma verdade, porque é uma verdade, é isso aí. O mundo gira em torno desses dois pensamentos, né? O mundo é ou platônico ou aristotélico, né? Ele gira em torno desses dois momentos. Na realidade, assim, eu penso que isso tem a ver com um momento que nós vamos ter que realmente recriar e ressignificar. Não vai ser o mesmo. No seguinte aspecto, eu acho... Teve alguém que colocou, Flávia, que eu achei muito interessante, que eu pude ler, que ele disse que antes mesmo da pandemia o mundo já estava doente, já estava adoecendo. Concordo plenamente. Por quê? Porque como é que nós éramos feitos, né, para a questão daquilo que nós tomamos como felicidade? Grandes expectativas. Ter o melhor emprego, passar num concurso público, fazer a grande viagem sonhada, tudo grande, ter o grande carro, o melhor carro, né? Isso tudo é da era da globalização, dessa questão da aceleração, de ter as coisas de uma forma imediatista e rápida. Só que nós vamos ter que rever nossos valores, porque agora nós estamos nos deparando com uma situação muito delicada e vai fazer a gente começar a avaliar e valorizar as pequenas coisas. Então, ser mais feliz pelas pequenas coisas. Né? Então, acordar de manhã, coisa que quando a gente está trabalhando, a gente não costuma ver o nascer do sol. E agora a gente está podendo voltar um pouco antes para casa, porque os nossos horários estão reduzidos, em termos da prefeitura também, para que a gente não se contamine, e no consultório, então dá para tu ver o pôr do sol. E o quanto a gente dá valor para isso. E ressignificar no sentido, assim, de valorizar o convívio com a família, de corrigir as coisas que não estão bem e melhorar, né? Ou seja, difundir mais e tentar fazer o exercício do amor, da paciência, da tolerância, porque o tempo é diferente,
né? Estamos vendo o tempo passar e não conseguimos fazer o que nós fazíamos, mas é para a gente parar mesmo, porque eu acho que a gente estava acelerado demais. É o momento de nós pararmos e vermos que temos que, a partir de agora, pensar de uma forma diferente, viver de uma forma diferente, né? Acordar de manhã, poder tomar um bom café, saborear o café, né? Com os filhos, fazer atividades pedagógicas, jogar. Eu tenho um filho adolescente, uma filha de 10 anos, então tenho colocado em prática isso. E às vezes até tu fazer a gente estava falando do cozinhar, para quem gosta, tu vai lá fazer um pão com uma criança e tu ensina, tu tem ensinamento sobre isso, porque tu vai colocar, a mãe pode fazer com a criança, vai colocar o fermento, ela vai ver crescer, isso é ensinamento de vida. Né? Isso é tentar realmente ultrapassar esse momento difícil através dessas pequenas coisas, essas pequenas nuances do dia a dia, que a gente tem que voltar a valorizar. Tu estava falando da realidade, deixa eu dar uma pitada aqui, porque a percepção da realidade... Andres, tu já faz a tua fala e já encaminha, porque agora nós estamos começando a ir para o fechamento, 1h30, então tu faz a tua consideração, já faz o fechamento e depois eu vou passando para os outros convidados. Tá. Eu começo agora, perfeito, agora não precisa ficar nervosa. Não, assim, a Flávia falando, a ansiedade, ela distorce a percepção da realidade, então, porque ela foca naquilo que eu estou preocupado, né? Então, a ansiedade, ela distorce, a gente entender que eu estando ansioso, eu tenho que ter mais cuidado, eu tenho que ter a visão periférica, porque a tendência é focar no meu medo, né? Então, assim, o que eu diria para vocês para encerrar? Nós estamos participando da história viva, então, hoje, tudo que é conceito, não sei como é que vai ficar, nós estamos no início ou no meio, né? E o julgamento, o conhecimento vai vir após. E teve numa das lives que eu participei, eu achei uma frase fantástica, né? Da professora Melanie. Ela diz assim, o mundo se uniu para salvar vidas, não para a guerra. Né? Então, se a gente tem uma esperança na Covid, aí entra a educação, a gente vai ter que mostrar para as crianças, se a gente parou tudo, parou a economia, a gente deixou a nossa rotina, estamos sofrendo dentro de casa, porque houve uma união das pessoas para salvar vidas, né? E não para guerrear. Então, a gente está meio dividido. Tem uns que não entenderam que a coisa humanitária é salvar vidas. Mas eu acho que é isso que é o futuro, é onde está isso que o mundo entendeu. Apesar que também eu acho que a gente tem que salvar a economia, e vamos salvar. Mas é uma coisa nova, né? Eu acho que a história, nós estamos... Daqui a um tempo a gente vai ver o quanto vai mudar. Obrigada, doutor Andres, obrigada pela participação. O fechamento, Fruete, por favor. Bom, eu penso assim, que diante da realidade, o vírus, ele é invisível, tá, aos nossos olhos, mas a gente tem que buscar a essência, que consiste em buscar o amor, tá, que é um elixir para a gente poder enfrentar melhor a questão do Covid. E esse amor é o cuidado de si e cuidado do outro, tá? A solidariedade, desenvolver mais o altruísmo, né? E o bem comum. E isso tem a ver com o banquete, porque é buscar o bem comum. O amor, buscar o bem comum, que isso vai beneficiar a comunidade, vai beneficiar o Estado, né? Então, a gente vê que tem muitas pessoas ressignificando, assim, no sentido de, por exemplo, esses dias eu vi, só para completar, eu vi policiais nas suas horas de intervalo se vestindo de palhaço para, através do humor, explicar para as pessoas como elas devem fazer a prevenção contra o Covid. Então, isso é brilhante. Assim como pessoas desempregadas, ao invés de ficar reclamando, nas suas casas estão fazendo máscaras para distribuir, porque o SUS não dá conta para distribuir para a saúde. Então, a gente precisa realmente reinventar e ressignificar. A palavra-chave é essa. Eu acho que sim, que é o que está ficando para a noite, né? O ressignificar, o reinventar. Professor Jaime Paviani, que prazer estar contigo. Sempre fico muito feliz das nossas conversas. Pessoal, a biblioteca dele é maravilhosa.
o teu fechamento, professor Jânio. Eu acho que na vida tudo tem um sentido, né? Agora, eu vejo que atualmente se dá a notícia das pessoas que estão doentes, das pessoas que morreram e assim por diante, mas falta pensar melhor sobre o sentido disso tudo. Eu acho, eu não sou ninguém para dizer qual é o sentido. Cada um vai ter que buscar o sentido. Em todo caso, o mundo, depois disso tudo, vai mudar. O mundo está sempre mudando. O mundo está sempre mudando. Nós vimos de um determinado ritmo, foi quebrado esse ritmo e nós vamos agora encontrar um novo ritmo. É isso que nós esperamos, dias melhores. Muito prazer participar com todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, professor Jânio, obrigada, Fruete, obrigada, doutor Andris Killing, e dizer para vocês que aqui está chegando solicitações e parabenizações, que adoraram a live, excelente live. Então, eu acho que é importante também anunciar hoje que nós vamos dar continuidade, né, na semana que vem, na série, né, na série dos nossos diálogos e chamando para o nosso grupo outros convidados. E são novas aprendizagens, né? Mudança, esperança, tolerância, paciência, iniciativas novas, amor. Então, eu quero manifestar minha gratidão de estar ouvindo vocês, que são pessoas que eu admiro muito, que tenho muito carinho e que tenho certeza que não só eu aprendi muito, mas todas as pessoas que também tiveram a oportunidade de acompanhar a nossa live. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Vamos ficar vivos. Viram? A gente conseguiu, né? Foi nossa primeira vez em live. Eu acho que deu certo o nosso projeto. É verdade. Totalmente certo. Graças a você que teve essa ideia, né? Semana que vem, professor, nós vamos nos reunir, então, para discutir a nossa próxima proposta, mas dentro, né, dessa lógica dos diálogos e quem serão os nossos convidados para continuar nesse debate. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo, de coração. Um abraço, Flávio. Parabéns pela iniciativa. Parabéns a todos.